Você já viu esse tipo de consulta oracular? Transformação, dinheiro, desconhecido, trabalho novo. Bom, diferente do que tem repercutido aqui nessa rede social, porque muitas pessoas preferem bostejar nos comentários achando que eu inventei essa prática e que de repente eu quero chamar atenção com ela ou algo do tipo, apesar de ter escrito em todos os vídeos do que se trata, e infelizmente o TikTok não entrega apenas para pessoas inteligentes o meu vídeo, elas nem sequer se dão o trabalho de ler, quem sabe, mas assim, muito lá no fundo, quem sabe, se eu disser, né, como essa prática, de onde surgiu essa prática, enfim, alguém, né, que fica bostejando isso nos comentários, entenda sobre do que se trata, né? Bom, essa técnica, na verdade, ela é uma prática muito antiga, né, de adivinhação ou introspecção, que consiste em olhar fixamente para um objeto ou uma superfície reflexiva para induzir, então, estados alterados de consciência e acabar recebendo visões ali, tá? Sendo mensagens, textos, palavras soltas, insights, desenhos, né, sigilos, figuras, enfim. Algumas ferramentas são as mais comuns, mas não são todas as que eu vou mencionar aqui. Existem outros tipos também. Que é o quê? A água, né? Muito usado, então, a bacia de água, a hidromancia. Papel, que é o que eu mostrei pra vocês, que eu faço aqui. Borra de café, né? Cafeomancia também. Espelhos, principalmente espelho negro, tá? Que é feito com pedra. Aproveitando e falando, então, dos cristais. Bola de cristal, pedras polidas, como, por exemplo, obsidiana. Fogo ou fumaça, então, sim, existe interpretação até da fumaça do incenso, da fumaça de um caldeirão, do fogo em si, né? Do desenho que ele vai formar ali na labareda. Enfim, o que é usado, né, nessa adivinhação, digamos assim, dentro daquele estado de gnose do sacerdote, do oraculista, é para obter respostas, então, seja para uma orientação pessoal, do que ele precisa ver na vida dele, seja passado, presente ou futuro, ou ainda passar alguma orientação e revelações para as pessoas, então, coletivo. Antigamente, principalmente no Egito e na Grécia, usavam muito esse tipo de técnica que eu acabei de mostrar para vocês que eu utilizo, que era como se fosse um sorteio de palavras, tá? Era chamado de cleromancia. Então era a forma mais próxima, né, dessas palavras soltas, digamos assim, ao invés de se tornarem um texto contínuo, como uma psicografia, né, que são cartas contínuas, esses nomes, símbolos, números, eles poderiam, né, ser feitos em pedras, em papiros, lascas de cerâmica, ossos, né? Dependia do que estava disponível ali na época. Hoje, consigo utilizar papel e caneta porque está disponível, né? Essas palavras em si, ou símbolos, né, como eu mencionei, eles eram interpretados, então, como uma resposta direta da divindade. Então, o sacerdote, ele era o vínculo direto entre as divindades e o papel ali, e o oráculo em si, né? Então, por exemplo, os papiros mágicos e voces magicae, né, eram famosos por não serem encontrados em listas, né, em textos, mas sim essas palavras soltas, né, que para quem olhasse não fazia sentido nenhum gramatical. Por exemplo, vou tentar lembrar. Habla natanauba. É uma junção de palavras ali que, pra pessoa que olhasse, pro leigo, não fazia sentido nenhum, mas pro sacerdote, sim. Porque era como se ele estivesse fazendo uma transcrição ali, uma tradução real, em tempo real, da linguagem dos deuses, digamos assim. Então, esse sacerdote, ele entrava em transe. Alguns povos até faziam ritualísticas antes, seja jejum, ritual em si, com velas, sons de sinos e tudo mais, para se preparar para isso. Outros simplesmente entravam ali em gnose, né, num estado de transe, recebia palavras, nomes divinos, enfim, desenhos para poder anotar imediatamente. Tanto que vocês, se vocês perceberem, eu às vezes nem termino de escrever a palavra, ou escrevo tipo muito correndo, aquela não é minha letra real, justamente porque eu não tenho muito tempo entre uma palavra e outra, e eu tenho que ter o entendimento do que estão me bombardeando de palavras ali. E eu também tenho que ter um entendimento na hora de fazer uma junção. Por exemplo, o que tem a ver a pizza com o carro, né, com essas palavras soltas. E no meio da leitura ali eu vou tentando sintetizar mesmo que aos pouquinhos, pro pessoal que tá de fora não se perder tanto, né? Mas como tem muita gente inteligente que me segue, que vem parar nos vídeos, eles comentaram, é só olhar os depoimentos nos comentários, que, pô, falou totalmente pra mim do que eu tô passando, ou do que eu já passei, enfim. Mas lembrando também que é uma previsão, pode ser que vão passar, alguns, né, que caíram nesse vídeo agora vão passar ainda por essas situações, mas que eles deram um relato deles de que, poxa, você falou até o nome do meu sobrinho falecido que tentava, né, ir de arrasta com a minha vida. Você falou o nome dele. Nossa, você falou exatamente o que aconteceu comigo com o meu ex, ele realmente tem um Fusca azul, né? Coisas muito, muito, muito específicas que eu não sei nem quem vai vir parar no meu vídeo, às vezes não é nem seguidor, e vai ressoar com essas pessoas. E lembrando, uma única consulta oracular, digamos assim, ela não tem que ressoar só pra uma pessoa, né? Infelizmente, eu só tenho 10 minutos no máximo de vídeo aqui pra fazer esse tipo de consulta, de leitura. Mas se eu tiver 100 pessoas numa sala, pode ser que eu atinja 10, né? Se eu fizer realmente uma leitura ali de uma hora, enfim. São muitos detalhes, eles dão datas, eles dão períodos específicos, letras de nomes ou até nomes completos ali específicos, lugares, cor de bandeira, cor da fachada da empresa onde você trabalhou ou vai trabalhar ou teve problema, coisas judiciais, enfim. Então,
para pessoas inteligentes, vão saber que não foi nada inventado, até porque eu não conheço quem tá vindo assistir. Eu não ofereci nenhum tipo de consulta, não tô pedindo dinheiro, né? Então, pros que vêm bostejar falando que eu tô inventando pra, né, cair no golpe quem quer, que eu tô fazendo alguma coisa em relação a isso, são só pessoas burras, né, que infelizmente não têm conhecimento de algo e já sai bostejando na internet, ao invés de sentar a bundinha, né, numa cadeira e conhecer a história do mundo, né, conhecer o planeta, vivências de outras coisas e não só do mundinho fechado, que às vezes a pessoa não sabe nem, né, o próprio mundinho, não sabe nem o próprio idioma, não sabe formular uma frase, quanto mais entender um vídeo complexo e espiritualista desse, né? Mas enfim, a questão então era que o sacerdote ele entrava em transe e recebia essas palavras ou nomes divinos que eles precisavam anotar imediatamente, como eu estava dizendo, e essas palavras eram consideradas então nomes de poder, que permitiam que o operador ali, né, comandasse entidades ou obtinha insights através delas. E era muito comum que eles, qualquer passo importante que fossem dar, né, os reis, os faraós, enfim, que fossem dar em relação a uma guerra, a um inimigo, ou procurar certas terras para desbravar, sempre verificavam o oráculo antes. E eles também entendiam que você não precisa levar ao pé da letra a palavra. Então, por exemplo, muralha, né? Você não precisa construir uma muralha. Eles entenderam, por exemplo, uma época que muralha significava a divisão entre eles e o inimigo. E aí eles pensaram, o mar é a nossa divisão. A muralha seria construída, por exemplo, na época de madeira, eles fizeram um barco, ganharam lá a guerra, enfim. Porque eles souberam interpretar as palavras soltas ali, que o sacerdote recebeu das divindades. Então também vai muito da inteligência de quem está interpretando e assistindo.